um tipo de ser humano que o mundo moderno ainda não aprendeu a compreender. Um tipo silencioso, reservado, cuja presença não se mede por palavras ditas ou gestos expansivos, mas pela densidade invisível do que o habita. Vivemos em um tempo em que o barulho é confundido com vida e a exposição constante com autenticidade. Somos persuadidos a acreditar que o ideal humano é o sociável, o efusivo, o eternamente disponível, aquele que preenche os vazios do mundo com conversas, encontros, festas e uma incessante troca de impressões que raramente toca o essencial. Mas há algo de profundamente equivocado nesse modelo. O filósofo Alan Watts dizia que a sociedade moderna está tão obcecada em se expressar que esqueceu de ouvir. E talvez seja justamente nesse esquecimento que reside o drama da civilização contemporânea. O medo do silêncio, o medo do espaço vazio entre uma palavra e outra, entre um compromisso e outro, entre uma presença e outra. A cultura do ruído, que hoje se apresenta como sinônimo de vitalidade, é na verdade a máscara de uma fuga. Fuga de quê? Daquilo que o silêncio inevitavelmente revela, pois o silêncio é como um espelho. Nele não se pode mentir. Quando todas as vozes cessam, resta apenas a própria voz interior, e para muitos, essa é a mais difícil de ouvir. Watts costumava dizer que somos como ondas tentando compreender o oceano sem perceber que o oceano somos nós mesmos. É essa percepção, simples e aterradora, que o barulho tenta encobrir. O ser humano que prefere a solidão, que resguarda o próprio espaço como um santuário, não é um anacoreta perdido no tempo. É um guardião do que resta de sagrado no mundo. Enquanto a maioria se dispersa em 1000 direções, ele se volta para dentro, não por covardia, mas por reverência. Entende, como diria Watts, que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. E a experiência mais profunda, mais transformadora, não é a de falar, mas a de ouvir. Ouvir o som do próprio ser. Há algo de profundamente misterioso naqueles que não se sentem à vontade em receber visitantes. À primeira vista, parecem frios, distantes, talvez até egoístas, mas sob essa superfície calma, habita um conhecimento antigo, a intuição de que o espaço é energia, e cada ambiente guarda uma vibração, uma frequência sutil que se altera com a simples presença de outro ser humano. Alan Watts via o lar não como uma propriedade, mas como uma extensão da consciência. O que chamamos de meu espaço, dizia ele, é a fronteira onde o universo toca nossa pele. Quando alguém cruza essa fronteira, algo em nós precisa se reorganizar para recebê-lo, e esse movimento consome energia. É por isso que alguns se sentem drenados após encontros sociais, mesmo os mais cordiais, não porque desprezem os outros, mas porque o contato humano para eles é um evento metafísico. Cada palavra trocada, cada gesto observado, cada vibração percebida, tudo isso exige uma delicada reconfiguração interior. Watts comparava isso ao ato de lançar uma pedra em um lago. A superfície se agita, as ondas se expandem, e só depois de algum tempo o espelho d'água volta a refletir o céu. Assim também acontece com a alma sensível. Toda visita, toda presença, toda conversa cria ondulações que demoram a se dissipar. Esses seres não são frios, são porosos. E é justamente essa porosidade, essa capacidade de sentir profundamente, que exige o recolhimento. A solidão não é um refúgio da vida, é a vida em sua forma mais pura. O mundo exterior é movimento, contraste, drama. O mundo interior é gestação, integração, retorno. Sem esse retorno, a mente se fragmenta, o ser se esgota, o sentido se perde. A sociedade ensina que estar só é sinônimo de vazio, mas Alan Watts lembrava que o verdadeiro vazio não é ausência, é potencial. É o campo fértil onde o novo pode brotar, onde a consciência se renova. Na natureza, o silêncio precede o nascimento. Antes do som, há o intervalo. Antes da criação, há o espaço. Assim também com a alma humana. O indivíduo que protege seu lar, que reluta em abrir a porta ao primeiro toque, está obedecendo a uma lei invisível. Ele compreende, mesmo que intuitivamente,
que cada visita é uma forma de energia entrando em seu templo interior. Sua casa, como dizia Watts, é o corpo expandido. Cada objeto, cada canto, cada silêncio é um órgão do seu ser. E permitir que outros penetrem esse corpo exige mais do que boas maneiras. Exige disposição espiritual. Há, portanto, um equívoco trágico em chamar de antissocial aquele que ama a solidão. O antissocial foge das pessoas por desprezo. O solitário se recolhe por reverência. O primeiro está fugindo do mundo. O segundo está retornando a si mesmo. Alan Watts costumava afirmar que a separação é uma ilusão criada pela mente para compreender o infinito. Em outras palavras, o isolamento físico pode ser apenas um estágio na reconciliação com o todo. O verdadeiro solitário não é o que rejeita o outro, mas o que reconhece a sacralidade do encontro. Por isso o preserva. Sabe que cada contato humano é uma espécie de rito, e que os ritos, para manterem sua força, precisam de pausa, de respiro, de espaço entre um e outro. Assim como a música depende do silêncio entre as notas, a convivência depende dos intervalos de recolhimento. Mas o mundo, em sua pressa, esqueceu-se disso. Hoje, o indivíduo é medido por sua disponibilidade, sua presença constante, sua resposta imediata. O valor de um ser humano parece estar na rapidez com que ele atende, na frequência com que aparece, na intensidade com que se expõe. E aquele que não se adequa a esse ritmo é taxado de estranho, preguiçoso ou quebrado. Watts ironizava essa mentalidade, dizendo que as pessoas confundem estar ocupado com estar vivo. O ser humano que resiste a essa pressão social, que escolhe o silêncio, o espaço e o tempo próprio, é visto como um erro de sistema, mas talvez ele seja, na verdade, o sinal de um novo equilíbrio. Um lembrete de que a alma humana não foi feita para viver em permanente exposição. O lar é o útero do espírito. É ali que as máscaras caem, e a respiração volta ao ritmo natural, e a consciência se recompõe. Não é fraqueza desejar estar só, é maturidade, pois somente quem aprendeu a estar consigo pode realmente estar com o outro. Watts dizia que, quando você compreende que é o universo experimentando a si mesmo, a solidão deixa de ser solidão. O recolhimento se torna comunhão. E é aí que reside o paradoxo. O ser que se afasta do mundo, que fecha a porta e acende o silêncio, está, na verdade, voltando para o mundo em sua forma mais pura. Ele se reconecta ao tecido invisível do real, à fonte que alimenta toda a existência. Talvez seja isso que os antigos chamavam de sabedoria, a capacidade de ouvir o que só pode ser ouvido no silêncio. E é a isso que o mundo moderno precisa reaprender. Que o ruído não é vida, é distração. Que a solidão não é ausência, é presença. Que o silêncio não é vazio, é plenitude. Ele chega em casa com o corpo carregando a memória invisível do dia. Ruídos grudados na pele, frases que não pediram para ser lembradas, expressões que exigiram a máscara do papel correto na hora correta. Enquanto gira a chave, percebe que há uma pequena cerimônia se iniciando, embora ninguém tenha sido convidado. É o rito da restituição. Naquele limiar entre a rua e o lar, ele sente que uma parte de si, tão afinada com as expectativas dos outros, precisa ficar do lado de fora. E, no entanto, é ali que o mundo insiste em se infiltrar. O celular vibra com convites que carregam o selo tácito da urgência. A campainha, quando toca, modela o ar em comando. E ele, sensível ao desenho das forças sutis, reconhece que dizer sim ao mundo às vezes significa dizer não a si mesmo. Não por desamor ao outro, mas por cuidado com o que nele pede assento, silêncio, chão. A educação implícita que recebeu, e que tanta gente recebe, lhe contou desde cedo que generosidade é sinônimo de disponibilidade irrestrita. Se ele ama, deve abrir a porta. Se é maduro, deve acolher. Se é saudável, deve querer companhia. E, todavia, algo mais antigo se move por baixo dessas sentenças. É a lembrança de uma lei natural. Nenhum lago permanece claro se alguém revolve suas águas a cada minuto. Nenhum fogo conserva calor se a lenha não repousa em brasa antes da próxima chama. Alan Watts diria que a vida se equilibra numa dança entre forma e vazio, entre expressão e recolhimento, e que a sanidade está em acompanhar o ritmo, não em obedecer ao metrônomo social.
O corpo sabe, antes da mente nomear. Há momentos em que a presença do outro, ainda que amada, age como vento sobre semente recém-lançada. Dispersa o que pedia escuro, solo, lento. Ele lembra de vezes em que abriu a casa apesar do cansaço. A visita chegou com as melhores intenções, trazendo conversas que pareciam leves, receitas novas, histórias confortáveis. E mesmo assim, uma fadiga delicada começou a se espalhar como neblina. Não havia hostilidade, apenas um desalinhamento sutil. A colheita íntima daquele dia ainda estava em andamento, e alguém passara a mão sobre a mesa onde os grãos secavam. Mais tarde, sozinho, percebeu que sua irritação não era dirigida à pessoa, mas à fricção entre dois tempos, o tempo externo e o tempo do seu processo. Watts o ajudaria a enxergar que o conflito não era moral, mas musical. As notas do encontro não eram más, apenas tinham sido tocadas sobre uma pauta que pedia pausa. Há ainda a ferida antiga, a culpa por desejar a porta fechada. Ele recorda a voz de familiares que interpretavam a solidão como recusa, como orgulho, como frieza. Aprendeu a sorrir no corredor e a servir café até tarde, mesmo quando seu peito pedia menos palavra e mais escuta. Um dia percebeu que o sorriso se tornara contrato e que seu corpo o cobrava com juros. Insônia, atenção quebradiça, uma irritação que não encontrava razão concreta. Quando finalmente experimentou dizer não hoje sem justificar, sentiu primeiro um tremor. Depois uma liberdade tímida, como quem descobre uma janela oculta num cômodo que julgava sem ar. Watts chamaria isso de retorno ao óbvio. Só pode haver encontro real quando há alguém inteiro para encontrar. O resto é teatro gentil, cansativo. O curioso é que, quando ele se concede noites de quietude, sua capacidade de amar o mundo aumenta. Há dias em que passa horas calado, apenas lavando louça, organizando livros, acendendo uma vela sem razão utilitária. O silêncio vai decantando as muitas vozes que recolheu lá fora, e o que sobra é uma vibração simples, redonda, como água parada, que volta a refletir o céu. Na manhã seguinte, encontra um amigo e sua presença está mais viva, seu olhar mais nítido, seu humor menos reativo. O outro percebe, ainda que não saiba nomear, há alguém em casa dentro daquele corpo. E é nessa presença, mais do que em frases bonitas, que mora a verdadeira hospitalidade. Quando Watts falava da unidade entre sujeito e objeto, não fazia uma ginástica metafísica. Apontava para essa qualidade de ser, que não está defendendo uma imagem, mas habitando uma consonância. Ele tem, como tantos, uma sala que mostra e um quarto que protege. Mas com o tempo percebeu que a fronteira entre exposição e intimidade não é um mapa fixo, é um clima. Há dias nublados por dentro em que até a sala pede cortinas. Há tardes luminosas em que até o quarto se abre em brisa. Essa variação não é capricho, é ciclo. Respeitá-la é uma forma de inteligência que a cultura da performance desaprendeu. O cálculo social diz: se você disse sim ontem, deve dizer sim hoje. Ou do contrário, é inconstante. A vida responde: o rio de ontem não é o de hoje, e a margem que acolheu a canoa ontem pode estar alagada agora. Watts sorriria com essa metáfora, lembrando que as categorias rígidas são apenas andadores conceptuais, úteis enquanto aprendemos a caminhar, mas risíveis quando tentamos dançar. Quando a campainha toca num dia de recolhimento verdadeiro, ele sente no corpo a contração. Não é medo da pessoa, é zelo pelo processo. A mente, treinada para explicar-se, começa a montar justificativas, discursos brandos, desculpas elaboradas. Mas ele percebe que a honestidade não precisa de ornamento. Basta dizer: hoje não. O outro, se ama de fato, haverá de compreender. Se não compreende, que a vida faça sua pedagogia com o tempo. Dói desapontar, mas dói mais trair-se. Com o passar dos meses, ele descobre que a coragem de dizer não elimina encontros por obrigação e abre espaço para encontros por afinidade. É como se a casa respeitada emitisse uma frequência que desenha as visitas certas, as que chegam nos dias de sol por dentro, e quando o céu encobre, sabem demorar-se apenas até a borda da chuva. Nessa travessia, ele reconhece uma sombra, não aquela sombra monstruosa da imaginação popular, mas a sombra discreta das emoções que não tiveram palco.
Medos pequenos, vergonhas tênues, cansaços que não ganharam linguagem. Ao resguardar o espaço, ele está no fundo oferecendo um teatro íntimo para que essas figuras apareçam por um instante. Saúdem, deem seu recado e se dissolvam. É aqui que o contato impensado pode agir como tempestade no ensaio. As personagens se recolhem, o texto se dispersa, a estreia adia-se. Não é ranzinzice, é dramaturgia da alma. Watts lembraria que aquilo que tentamos expulsar retorna mascarado. O que é ouvido com paciência se transforma. O que é reprimido reencena seu pedido em formas mais bruscas. Em dias de maior silêncio, pequenas coisas voltam a ter densidade. O som da chaleira, o cheiro de papel, o peso de um casaco no encosto da cadeira. Ele percebe que sempre houve uma conversa acontecendo entre as coisas e sua atenção, mas a pressa a abafava. O lar, então, deixa de ser cenário e volta a ser corpo expandido. Cada canto tem um pulso. A mesa pede repouso após a refeição, não por etiqueta, mas por respiração. As prateleiras não querem ser preenchidas até o limite, como se acumular fosse garantir segurança. Elas querem espaço, porque a beleza respira. Alan Watts costumava insistir que a natureza abomina o excesso de controle. O lar que acolhe o silêncio também desaprende o controle. O quadro desalinhado 1 centímetro torna-se convite ao sorriso, não gatilho de correção. A planta que hoje não está viçosa ensina que a vida não é um gráfico ascendente, é uma onda. Ele encontra, nesse estilo de vida, uma ternura que não conhecia, a capacidade de estar com alguém sem sociedade atuar como plateia. A visita certa aprende a sentar-se sem encher a sala de palavras, aceita o chá sem pressa, percebe quando a conversa terminou sem ressentimento. São raros, mas existem esses encontros que não pedem performance. Ele entende que não é contra visitas, é contra invasões. Não detesta o outro, detesta rupturas que o arrancam de si. Ao descobrir isso, liberta-se de um antagonismo falso. Deixa de ver a campainha como inimiga e passa a tratá-la como instrumento. Toca às vezes, e quando toca fora de compasso, ele pode escolher não acompanhar. É um gesto pequeno e, no entanto, decisivo. Devolve-lhe a música. Os que o cercam talvez continuem a confundir sua reserva com frieza. Ele não discute. As disputas de narrativas pertencem a outro jogo. Em vez disso, oferece sua presença plena quando está presente, e sua ausência inteira quando se retira. Com o tempo, alguns notam a diferença. Os encontros menores em número ganham peso específico maior. Uma conversa que não precisa provar sua graça dura 20 minutos e vale por noites inteiras de riso nervoso. Um passeio que não exige registro rende lembranças que não precisam de fotografia. É como se a vida, quando não convertida em produto, voltasse a ser alimento. Nos momentos em que a culpa tenta retornar, e ela retorna insistente, como chuva fina, ele se lembra de uma imagem simples que certa vez inventou para si e que poderia ter saído de uma glosa de Watts. Ser humano é ser ponte. Uma ponte não está aberta a todo peso, o tempo todo. Há períodos de manutenção, há limites de carga, há placas que pedem velocidade menor. Não se trata de fraqueza, mas de engenharia. A ponte bem cuidada dura séculos. A ponte comprimida por demandas insensatas ruirá um dia qualquer, sob um caminhão que não era sequer pesado. Ele lê nessa metáfora a ética do cuidado. Dizer não no dia certo é garantir sim nos dias futuros. Nas noites em que a casa parece um templo, ele experimenta outra espécie de companhia, a do próprio pensamento sem pressa. Não é um pensar utilitário, voltado a resolver tarefas. É o pensamento brincando com o que existe, como água que encontra margens e inventa desenhos. Watts o ensinaria a não tomar esse fluxo por propriedade privada. O que ali surge, uma alegria mansa, uma intuição discreta, um consolo sem nome, não vem exatamente dele, mas se faz nele. É por isso que, quando a solidão é profunda, a palavra minha perde aspereza e ganha porosidade. Minha casa, meu silêncio, minha escolha, tudo isso aponta, no fundo, para algo que o ultrapassa. Há humildade nessa descoberta, não orgulho. Ainda assim, o mundo moderno cobra. Os grupos marcam encontros em massa, as agendas coletivas transformam o tempo em campo público.
Os comentários medem valor por assiduidade. Ele observa essa correnteza com menos rancor e mais lucidez. Não é sua tarefa deter o rio de ninguém. Sua tarefa é escolher onde colocar os pés. Às vezes entra na água, às vezes fica na margem. Quando entra, deseja estar inteiro, não dividido entre o desejo de ir embora e a obrigação de ficar. Quando fica, não demoniza quem foi. Apenas guarda o fogo para que, quando os que foram retornarem cansados, haja brasa onde aquecer as mãos. Perto do fim desse aprendizado, que nunca termina, apenas muda de forma, ele entende que a maior gentileza que pode oferecer ao mundo é recusar-se a estar onde já não está. A presença falsa é um tipo de lixo que ninguém recicla. Polui a mesa, entope a conversa, cria ressentimentos inexplicáveis. A presença verdadeira, ao contrário, é uma economia amorosa. Poucas notas sustentadas que enchem a sala sem ferir os ouvidos. Alan Watts retomaria aqui sua ênfase na espontaneidade. A vida flui melhor quando não tentamos aprisioná-la no dever ser a todo momento. A disciplina existe sim, mas para proteger a espontaneidade, não para sufocá-la. Ele volta então ao gesto simples do começo: girar a chave, atravessar o umbral, sentir o ar do próprio espaço. Não precisa prometer nada a ninguém. Sabe que haverá dias de festa e dias de semente, dias de mesa cheia e dias de chá sozinho. Sabe que haverá quem não compreenda e, mesmo assim, permaneça por perto. E haverá quem se afaste, magoado pela negação que ouviu como rejeição. Tudo isso pertence à tessitura viva das relações. O que ele não esquece, nunca mais, é que a honestidade com a própria música antecede qualquer harmonia com a orquestra. Se a nota íntima desafina, todo o resto perde timbre. Cuidar de si é, portanto, o primeiro ato de cuidado com o mundo. E assim, quando lhe perguntam por que às vezes fecha a porta, ele responde sem dureza: porque abrir, para mim, é um gesto sagrado, e o sagrado não se repete por hábito. Convoca, que venha quando for hora. Até lá, que o silêncio faça o seu trabalho invisível, preparando em mim o espaço que poderá realmente receber. Nesse intervalo, que a culpa se retire como maré, que a coragem fique, e que no instante exato em que o mundo bater, e ele baterá, eu saiba, com a serenidade ensinada pelo próprio ritmo da vida, se é dia de festa ou de semente. Em ambos os casos, que eu esteja inteiro. Há momentos em que o ser humano sente o peso do próprio nome, como se de repente, a palavra que o designa ficasse apertada demais para o que ele é. Ele se move pelo mundo carregando identidades: profissional, amigo, filho, amante, mas nenhuma delas o abriga por completo. E quando o silêncio o envolve, essas máscaras se descolam do rosto uma a uma, deixando à mostra algo que ele não sabe nomear. O que é esse núcleo que sobra quando todos os papéis caem? É o eu verdadeiro? Ou, como sugeria Alan Watts, talvez não haja um eu no sentido sólido e fixo que imaginamos. Talvez sejamos, nas palavras dele, um padrão de vibrações no campo do universo, tão inseparável do todo quanto uma onda do oceano. Mas se isso é verdade, por que a solidão dói em tantos? Por que o silêncio, que é o berço da realidade, parece às vezes uma prisão? Talvez porque fomos educados a nos perceber como entidades separadas, como pequenas ilhas cercadas pelo mar dos outros. Watts dizia que esse é o erro fundamental da mente ocidental, a ilusão de que o eu está dentro do corpo e o mundo lá fora, como se houvesse uma fronteira absoluta entre o observador e o observado. Essa ilusão produz o medo do isolamento e, simultaneamente, a necessidade de constante confirmação. Estou sendo visto? Estou sendo querido? Estou sendo lembrado? O ser que escolhe o recolhimento enfrenta essa ilusão de frente. Ao fechar a porta, ele fecha também o espelho coletivo que devolvia uma imagem de si. E sem essa referência, o que resta? O vazio. Mas o vazio, em seu significado original, não é ausência, é espaço. É a potencialidade pura que contém todas as formas possíveis. Watts amava citar o taoísmo. A utilidade do vaso está no vazio. Assim também é o ser humano, útil, não por aquilo que o preenche, mas pelo espaço interior que oferece ao real. Há, no entanto, uma tensão inevitável entre essa percepção e o mundo exterior.
Como continuar vivendo entre os outros, cumprindo papéis, trocando palavras, quando se descobriu que o outro e o eu são expressões de uma mesma dança? Watts descrevia isso como o jogo divino da consciência, lila, o brincar cósmico no qual o uno se multiplica em muitos para poder se reconhecer. Você não é uma marionete sendo movida por Deus, dizia ele. Você é Deus fingindo ser uma marionete. E se for assim, a solidão deixa de ser retraimento e se torna contemplação. Quando o homem fecha a porta, o universo não fica do lado de fora. O universo entra com ele, em forma de pensamento, sensação, respiração. Mas para sentir isso, é preciso silêncio. É preciso permitir que as ondas de estímulo externo se dissolvam, até que o ruído mental se reduza ao som puro do ser. Watts chamava isso de ouvir o que não soa, a percepção do silêncio não como ausência de som, mas como a presença da totalidade. Pense, quantas vezes a mente confunde movimento com sentido? Quantas vezes acreditamos que estamos vivendo mais intensamente apenas porque estamos nos movendo mais rápido? O silêncio é o oposto desse engano. Ele não apaga o movimento, revela o ritmo verdadeiro por trás dele. Aquele que aprende a estar só descobre que há música no imobilismo. O coração pulsa, o ar circula, a vida continua. O mundo não precisa ser empurrado, apenas observado. E, no entanto, algo dentro de nós resiste. Há uma voz antiga, quase ancestral, que sussurra: cuidado, o silêncio é perigoso. Essa voz é o medo do encontro consigo mesmo, porque no silêncio não há mais distrações que disfarcem o que fomos adiando. A dor não resolvida, o amor não vivido, o medo não reconhecido. Watts diria que é aí que começa a verdadeira meditação, não em fugir dos pensamentos, mas em observá-los sem se identificar, ver o medo surgir, reconhecê-lo como uma onda e deixá-lo quebrar-se sozinho na praia da consciência. Mas o que acontece quando o silêncio se prolonga? Quando a ausência de visitantes se estende por semanas, meses, e o ser começa a se perguntar se não está de fato se afastando demais do mundo? A resposta está no modo como se vive o recolhimento. Há dois tipos de solidão, a que fecha e a que abre. A solidão que fecha se constrói a partir do medo e transforma a casa num muro. A solidão que abre nasce da reverência e transforma a casa num templo. O mesmo gesto, fechar a porta, pode ser fuga ou celebração. Watts costumava brincar com a ideia de que o universo se experimenta através de cada um de nós, mas não podemos perceber isso se estamos ocupados demais tentando provar nossa existência. Quando alguém escolhe o silêncio, ele interrompe o ato frenético de provar-se, e nesse intervalo, algo maior o atravessa. É como se a própria vida suspirasse através dele. Essa experiência, difícil de descrever, é o que as tradições místicas chamam de unidade. O que resta é uma paz tão ampla que a mente teme se dissolver dentro dela. E, de certo modo, é o que precisa acontecer. Pergunte-se: quantas das suas visitas, das suas conversas, das suas obrigações são realmente necessárias? Quantas são apenas rituais de confirmação? Quantas vezes você abre a porta, não por desejo, mas por medo de ser mal interpretado? Watts diria que, enquanto o amor for confundido com a aprovação social, o mundo permanecerá doente. O amor verdadeiro floresce no espaço onde não há exigência de presença, apenas liberdade para existir. O ser que compreende isso começa a operar segundo outra lógica. Ele não precisa mais de plateia para sentir valor, nem de companhia constante para sentir vida. A solidão, antes desconforto, torna-se alimento. É nela que o pensamento se organiza, que a emoção se depura, que a percepção se aprofunda. Ele aprende a ouvir o murmúrio das coisas simples, o som do vento batendo na janela, o chiar do fogo na vela, o próprio coração. Nesses instantes, ele sente algo que palavras não abarcam, a intimidade do cosmos. Mas logo surge outra pergunta, uma das mais antigas. Se tudo é um, por que sentimos separação? Watts oferecia uma resposta paradoxal. A separação é a maneira como o uno se percebe como uno. O contraste é necessário para que a unidade seja experimentada. Assim como o silêncio faz a música audível, a solidão torna o encontro significativo. O problema não está na alternância, mas na fixação.
O erro humano é tentar viver permanentemente em um dos polos. Imagine o pêndulo. Ele precisa oscilar entre silêncio e som, entre solidão e convívio, para que o movimento exista. O sábio não tenta travar o pêndulo, mas o observa. E ao observar, percebe que há um ponto imóvel no centro, o eixo invisível que sustenta a dança. Esse ponto é o ser. Watts dizia que o segredo está em ser o eixo e o pêndulo ao mesmo tempo. É essa consciência que liberta o homem da culpa por desejar estar só. O recolhimento deixa de ser exclusão e passa a ser respiração. O que antes era resistência torna-se ritmo. O homem percebe que sua energia, seu lar e seu silêncio não são propriedades privadas, mas expressões de um equilíbrio cósmico. O universo respira através dele, expira nas multidões, inspira na solidão, e então surge uma espécie de alegria sem causa, uma leveza que não depende de circunstâncias, de companhia, de reconhecimento. É a alegria de simplesmente ser. Watts chamava isso de a dança sem dançarino. Quando essa alegria aparece, o homem deixa de se preocupar com o julgamento dos outros. Ele já não precisa explicar por que prefere o som da chuva ao som das vozes. Ele simplesmente sabe que ali há verdade. E talvez essa seja a maior lição da solidão. Que o silêncio não é o oposto da vida, mas a sua condição essencial. O ruído é apenas a superfície. O silêncio é o oceano. E quem mergulha nele descobre que não há nada a temer, porque o que o espera não é o vazio, mas o todo. Há um instante, raro, em que o silêncio dentro da casa se transforma em algo vivo. Não é apenas a ausência de som, mas uma presença sutil, quase palpável. Ele caminha descalço e cada passo parece ecoar dentro de um templo invisível. O ar tem densidade, as sombras respiram, a própria luz se move com lentidão cerimonial. Nesse momento, ele compreende que o silêncio não é o pano de fundo da existência. É a substância de que tudo é feito. Alan Watts dizia que a música é o espaço entre as notas. E talvez a vida também seja isso. O espaço entre os acontecimentos. Quando a mente para de tentar preencher cada intervalo, o intervalo começa a falar. E o que ele diz não é em palavras, mas em vibrações, em uma linguagem que o corpo compreende antes do pensamento. O homem que aprendeu a se recolher entra sem perceber nesse idioma ancestral. O silêncio deixa de ser ausência e torna-se interlocutor. Mas essa imersão não acontece sem resistência. O ruído do mundo ainda vive dentro dele. São vozes internas, ecos antigos, fragmentos de conversas que se recusam a desaparecer. O silêncio, para ser pleno, precisa devorar o ruído. E o ruído não cede facilmente. Durante os primeiros dias, ele sente desconforto. As horas parecem longas demais. O ar parece denso demais. A quietude pesa como uma manta sobre o peito. A mente, acostumada à agitação, implora por distração. Ele pensa em abrir o telefone, ligar a televisão, chamar alguém, mas algo mais fundo o detém. É como se uma sabedoria silenciosa dissesse: permanece. Watts chamava isso de a disciplina sem esforço. Permanecer não por obrigação, mas por entrega. Deixar que o desconforto seja também professor. Porque a quietude no início é espelho. E o que o espelho reflete pode ser doloroso. Ele vê as rachaduras que antes escondia com compromissos. Encontra lembranças que não tiveram tempo de doer. Escuta pensamentos que antes se perdiam no burburinho da rotina. E, no entanto, algo curioso acontece. À medida que permite que tudo isso exista, sem julgar, a dor começa a mudar de forma. Torna-se vibração, movimento, respiração. É como se o sofrimento precisasse apenas de espaço para se transformar em sabedoria. E é nesse espaço que a percepção se expande. Ele começa a notar sutilezas que antes escapavam. O modo como a luz da tarde toca o chão como um afago, o som quase inaudível das paredes que respiram com o vento, o ritmo próprio da casa. Descobre que cada coisa tem seu tempo. O relógio não marca a hora do ser. Watts dizia: o tempo é uma invenção para que o eterno possa ser experimentado em pequenas doses. E ali, no silêncio, o tempo perde contorno. As horas deixam de ser uma linha e se tornam um lago. À medida que essa nova percepção se aprofunda, ele percebe uma presença difusa, não humana, mas consciente. Não é algo fora dele, nem algo dentro. É o próprio campo de percepção, vasto,
luminoso, que o contém. Essa presença não tem nome, mas tem textura. É a consciência nua, antes de se vestir com a ideia de eu. E nesse reconhecimento surge uma emoção estranha, uma mistura de reverência e espanto. Watts dizia que Deus é o homem quando ele para de fingir que não é. Nesse instante, ele entende. O sagrado não está lá fora, em templos de pedra ou escrituras antigas. Está aqui no simples ato de respirar e saber-se vivo. Mas logo vem a dúvida, sempre ela. E se eu estiver apenas me isolando? E se essa paz for fuga? A mente tenta sabotar a experiência e ele quase cede. Quase volta à velha crença de que valor está em estar visível. Quase reabre a porta não por vontade, mas por medo da própria profundidade. Então recorda outra frase de Watts. Você não é obrigado a se justificar para o universo. O fato de existir já é a justificativa. A respiração se acalma, a dúvida se dissolve e o silêncio o envolve novamente. Agora como abraço, não como ausência. O lar, que antes era refúgio, torna-se laboratório. Cada cômodo revela uma faceta da mente. A sala onde ele costumava receber representa o ego social, organizada, luminosa, voltada para fora. O quarto, com suas sombras e seus cheiros, é o inconsciente, o território dos sonhos, dos medos, das verdades sem palavras. A cozinha é o corpo, o lugar da alquimia, onde o fogo transforma a matéria em energia. Watts o ajudaria a ver que a casa não é metáfora, é espelho. Quando ele organiza o espaço, está reorganizando o próprio ser. O ritual diário torna-se meditação. Acender uma vela, varrer o chão, abrir a janela, tudo adquire um sentido quase litúrgico. Ele começa a entender o que os antigos chamavam de presença real. Estar no mundo não é mover-se incessantemente, é perceber o que o mundo faz dentro de si. E então, algo muda para sempre. Ele deixa de buscar experiências extraordinárias e começa a enxergar o extraordinário nas experiências simples. A certa altura, nota que algo em seu corpo mudou. A respiração é mais profunda, os gestos mais lentos, os pensamentos mais claros. Há uma serenidade que não depende de esforço. Watts explicava que isso acontece quando paramos de nadar contra a corrente e deixamos o rio nos levar. A vida é como música ou dança, dizia ele. Não se faz para chegar ao fim, mas para ser saboreada enquanto acontece. O homem agora começa a dançar com o silêncio. Porém, quanto mais se aprofunda, mais paradoxos encontra. Ele sente uma unidade tão intensa com tudo que existe, que a palavra solidão perde o sentido. Mas, simultaneamente, sente-se mais separado do mundo humano, como se falasse uma língua que poucos compreendem. Esse é o preço da lucidez. Ter a teia invisível que conecta tudo e perceber que quase ninguém a enxerga. Surge então um tipo novo de compaixão, não piedade, mas ternura pela ignorância alheia, pois ele também esteve lá. Watts chamava essa fase de o retorno do Bodhisattva, quando o sábio, depois de tocar o vazio, volta ao mundo para ajudar, sem deixar de ser o silêncio. E é isso que começa a acontecer. Ele não precisa mais fugir das pessoas. Pode recebê-las sem se perder, porque agora compreende que o espaço interno é inatingível. Ninguém mais pode invadir o que é vasto. O lar continua sendo sagrado, mas o sagrado agora o acompanha onde quer que vá. Num entardecer, enquanto o sol pinta as paredes de âmbar, ele se dá conta de algo simples e monumental. Toda a jornada, todo o conflito com as visitas, a resistência, a culpa, tudo era apenas o convite da vida para que ele aprendesse a estar em casa dentro de si. O mundo exterior sempre foi o espelho que o chamava de volta ao centro. Watts diria que o propósito de toda busca espiritual é descobrir que não há busca, porque aquilo que se busca nunca esteve perdido. Nesse instante, ele sorri. O silêncio que antes parecia isolá-lo agora o atravessa como música. Ele entende, enfim, que estar só não é ausência do outro, mas presença do todo. E essa compreensão não vem como um pensamento, mas como um estado. O ar vibra levemente. O corpo parece flutuar. Tudo o que existe está em perfeito repouso e, ao mesmo tempo, em movimento constante. O homem respira e sente o universo respirando com ele. A fronteira entre dentro e fora dissolve-se como névoa.
E então, por um momento que não pode ser medido, ele desaparece. Não há mais ele. Há apenas o ser. Há um instante, depois de tanto silêncio, em que o ser percebe que não precisa mais lutar para proteger sua paz. Ela já não depende das circunstâncias. O lar, que antes era fronteira, torna-se continente. O espaço que ele defendia do mundo agora é o mesmo espaço que ele carrega dentro do peito. Tudo aquilo que antes precisava ser preservado, a quietude, a energia, a clareza, agora pulsa por si mesmo. É como se o próprio universo tivesse se reorganizado para preservar o que antes ele tentava, em vão, controlar. Watts dizia que a liberdade começa quando paramos de tentar ser livres. O paradoxo é que a vigilância constante, o medo da invasão, o esforço para manter o controle, tudo isso ainda é forma de aprisionamento. O verdadeiro descanso vem quando o guardião se dissolve no próprio templo. O homem que aprendeu a estar só agora entende. Não há mais o que proteger, porque nada pode ser tomado. O que ele é, ninguém pode levar. Mas essa percepção não vem como um relâmpago divino. Ela amadurece lentamente, como o desabrochar de uma flor que ignora o tempo. A princípio, há dúvidas. Será que essa serenidade é real ou apenas apatia disfarçada? Será que essa distância é sabedoria ou medo refinado? O ego tenta reivindicar o mérito da descoberta. Quer transformar o silêncio em troféu, a calma em identidade. E é nesse ponto que o aprendizado mais profundo acontece, quando ele percebe que até a busca por iluminação é mais uma armadilha do eu. Watts costumava rir desse ponto do caminho. O problema da busca espiritual, dizia, é que quem busca é exatamente aquilo de que se quer libertar. A mente quer transformar o ser em conquista, mas o ser não pode ser conquistado. Ele já é. O que pode cessar é apenas a ilusão de que existe alguém separado tentando alcançá-lo. O homem agora compreende que o mesmo impulso que o fazia resistir às visitas era, no fundo, o medo de perder o controle sobre sua energia. E o medo, mesmo disfarçado de sabedoria, ainda é medo. Assim, o silêncio que antes era refúgio se torna espelho. Ele vê refletido nele não o mundo, mas a si mesmo tentando manter a distância do mundo. E então, de repente, ri. Ri de um riso limpo, como água em pedra. Percebe o quanto se levou a sério. Watts o acompanharia nesse riso. O humor é a mais alta forma de sanidade espiritual, porque é o reconhecimento de que tudo é jogo. Esse riso é libertador. É o riso de quem percebe que o universo não exige austeridade para ser compreendido. Apenas leveza. O ser que compreende não se torna um monge recluso. Torna-se criança de novo. Ele pode abrir a porta se quiser. Pode sair, se sentir. Pode receber alguém, se isso for dança e não obrigação. O silêncio não o separa mais da vida. É o chão onde a vida dança. Mas há algo mais. Ao se tornar íntimo do silêncio, ele descobre a textura da energia que move tudo. Não se trata de força física, mas de vibração essencial. O que Watts chamava de a música do agora. Quando o corpo e a mente se alinham ao ritmo dessa música, tudo se torna natural. A palavra certa vem sem cálculo. O gesto certo brota sem esforço. A vida se torna espontânea porque a resistência se dissolveu. Ele percebe que cada visitante, cada encontro, cada distração aparente pode ser também manifestação dessa mesma dança. O outro deixa de ser ameaça e se torna espelho móvel do mesmo todo. O lar, que antes simbolizava separação, passa a ser extensão do universo em miniatura. O homem, então, vive o que os místicos chamavam de não-dualidade, a percepção de que dentro e fora são faces de um mesmo tecido. É nesse ponto que o mundo volta a chamá-lo. As mensagens, as vozes, os compromissos reaparecem. Mas algo mudou. Antes, cada toque de campainha era uma invasão. Agora, é apenas o som do universo vibrando. Ele já não precisa fugir do ruído, porque descobriu o silêncio dentro do ruído. Pode atender ou não atender sem culpa. A liberdade está justamente em poder escolher sem medo. Watts dizia que a vida é como o tocar de um sino. Ela só é plena quando vibra. E ele vibra agora, mas sem excessos. Sabe quando soar e quando calar. Há sabedoria em ambos os gestos. O que antes era resistência se tornou harmonia.
O ser humano amadurece quando entende que não precisa mais forçar o equilíbrio. Ele é o equilíbrio. As pessoas ainda o chamam de reservado, introspectivo, diferente. Ele não se defende, não explica, porque já não há eles e ele. Há apenas expressões diferentes da mesma consciência em ritmos distintos. Ele se torna, finalmente, um observador sem separação. E é nesse ponto que descobre a verdadeira hospitalidade, não a de abrir a casa, mas a de estar presente sem defesa. Ele volta a receber visitas, não porque cedeu, mas porque já não sente ameaça. O espaço interno é vasto demais para ser invadido. Quando alguém entra, ele percebe o movimento energético acontecer, o ar mudando, o silêncio se rearranjando. Mas já não há tensão. Tudo é dança. Ele sorri. Às vezes fala pouco, às vezes fala muito, mas em ambos os casos fala do mesmo lugar, da quietude que observa. Numa dessas visitas, um amigo o observa e pergunta: "Você não sente falta de antes? Da agitação, das pessoas, da constante novidade?" Ele pensa por um instante e responde: "Acho que antes eu confundia barulho com vida. Agora eu ouço o som real, o som do ser." O amigo sorri, sem entender completamente, mas sente algo diferente naquele ar. E é aí que Watts reaparece em sua lembrança, como voz serena e irônica. Afinal, o segredo não é fugir do mundo, mas perceber que você é o mundo. O que chamamos de dentro e fora são apenas lados do mesmo espelho. Ele entende então que sua jornada nunca foi sobre proteger-se do mundo, mas sobre dissolver o limite entre o que chamava de si mesmo e o todo. Agora ele se move como o vento, invisível, mas presente. Não precisa anunciar sua sabedoria, porque ela se manifesta no modo como anda, como fala, como respira. Há algo na sua presença que faz os outros diminuírem o tom de voz, desacelerarem o pensamento. É o silêncio que o habita, transbordando, mas nem todos suportam esse tipo de paz. Para muitos, a calma profunda é espelho do próprio desconforto. E ele entende isso. Não tenta converter ninguém. Sabe que cada um tem seu tempo. O silêncio não é doutrina, é convite. Ele apenas vive. E ao viver assim, torna-se farol sem pretensão de guiar. Há um momento em que ele sai de casa, caminha até um campo aberto e observa o céu. A noite se estende como um véu, e o vento parece falar uma língua antiga. Ele se lembra das palavras de Watts. Você é uma abertura através da qual o universo olha e se descobre. E nesse instante, compreende que tudo o que procurava, a paz, a liberdade, a verdade, não estava escondido no mundo, nem trancado na casa, mas vibrando desde sempre em cada respiração. O lar agora é o cosmos, o silêncio, a canção, a solidão, o abraço. E o homem, enfim, sorri com o tipo de alegria que não precisa de motivo, porque compreendeu o jogo e aprendeu a dançar sem medo de perder o compasso. O homem agora vive num silêncio que não é ausência, mas plenitude. Não se trata de fugir do mundo, mas de ouvi-lo mais profundamente. A casa continua a mesma, as janelas, o relógio, o leve ranger da madeira, mas tudo vibra diferente. Há uma serenidade que não depende de isolamento, porque ele descobriu que o verdadeiro silêncio viaja com ele. Está nas entrelinhas da fala, no intervalo entre um olhar e outro, no espaço invisível entre o que se dá e o que se guarda. Alan Watts dizia que a arte de viver é equilibrar-se entre o medo de cair e a alegria de dançar. E o homem, que antes temia ser incompreendido, agora entende que o equilíbrio não é rigidez, é movimento. Ele pode estar com os outros e ainda assim permanecer inteiro. Pode rir, conversar, abraçar, sem perder o eixo do próprio ser. A solitude, longe de afastá-lo, o tornou mais humano. Ele percebe que o silêncio não exige solidão física, exige presença. E não é preciso se trancar para se ouvir, apenas escutar com honestidade. O lar, antes fronteira, tornou-se espelho do coração, aberto quando há amor, recolhido quando há introspecção, sempre vivo. Agora, quando a campainha toca, ele não sente o aperto de antes. Sabe que pode escolher. Sabe que cada escolha é um gesto de amor. Amor por si, amor pelo outro, amor pela vida que pulsa em todas as direções. Os dias seguem.
Às vezes, o mundo ainda pesa. Barulhos, demandas, obrigações. Mas nada o arranca mais de si. A tempestade vem e passa. E o lago interior permanece claro. Quando alguém lhe pergunta o que aprendeu em sua jornada de solidão, ele responde sem grandiloquência: aprendi a diferença entre estar só e estar em paz. E talvez seja essa a lição mais simples e mais profunda de todas, a de que o silêncio é a respiração do universo. E ouvir esse som é lembrar quem somos. Watts chamava isso de awareness without choice, a consciência sem esforço, o estado em que nada precisa ser controlado porque tudo já está em harmonia. Ele caminha pela casa ao entardecer. A luz é suave, quase líquida. O ar tem o perfume de madeira e de calma. Em cada objeto, vê uma história. Em cada sombra, um significado. Tudo o que um dia tentou proteger, energia, espaço, tempo, agora o protege de volta, não por barreira, mas por sintonia. O lar tornou-se extensão da alma, e a alma, extensão do mundo. Há uma vela acesa sobre a mesa. A chama se move, mas não teme o vento. O homem observa e compreende. A vida é exatamente assim. Movimento sem perda, mudança sem ameaça. O fogo dança porque o ar o toca. A solidão é a condição que permite essa dança. Sem ela, o fogo sufoca. Com ela, respira. O homem senta-se, fecha os olhos e sente. Não há nada a resolver, nada a provar, nada a justificar. A mente, que antes era um palco de ruídos, agora é um vasto campo aberto. E nesse campo, o som do mundo inteiro se dissolve em um murmúrio único. O som da própria existência. Watts chamava esse instante de o retorno ao agora, quando o passado e o futuro perdem relevância, e tudo o que existe é este sopro, este momento puro em que o universo se contempla a si mesmo. Ele compreende, por fim, que a resistência que um dia sentiu, a recusa às visitas, a necessidade de proteger seu espaço, era apenas o chamado da alma pedindo para ser ouvida. Não era rejeição, era amor. O amor pela própria integridade, pela energia sagrada que sustenta o ser. O amor pela possibilidade de viver em paz consigo. E é essa paz que agora transborda, silenciosa, nas coisas simples, no modo como ele fecha a porta, não com dureza, mas com gratidão. No modo como acende o fogo, não para afastar, mas para iluminar. No modo como respira, não por necessidade, mas por celebração. Watts dizia: você é o universo experimentando o que é ser humano. E é exatamente isso que ele vive. Nem recluso, nem social, apenas inteiro. O homem entendeu que o lar não é um espaço geográfico, mas um estado de consciência. E que estar em casa é, no fundo, estar em si mesmo. O silêncio é o mestre que não fala, mas ensina. E a solidão é o altar onde o eu e o todo se reencontram. Então ele se levanta, vai até a janela e observa o mundo lá fora. As luzes das casas, o som distante de risadas, o rumor da cidade que não dorme. Não há mais oposição entre dentro e fora. Tudo é o mesmo. Ele sorri. Fecha a janela devagar. O vidro reflete o rosto tranquilo de alguém que, finalmente, não precisa de plateia para existir. O silêncio, agora, não é refúgio, é morada. E o lar, antes fortaleza, é templo. Ele entende que não há nada de errado em preferir a própria companhia, nada de errado em dizer não ao ruído, nada de errado em precisar de espaço, de pausa, de respiração, porque proteger o silêncio é proteger a própria vida. E assim, na calma de sua casa, ele deixa que a chama da vela siga queimando, não como símbolo de isolamento, mas como lembrança de que cada um de nós é uma centelha do mesmo fogo, a mesma luz que arde em cada alma, em cada coração que busca paz. O homem respira fundo, e pela primeira vez, em muito tempo sente-se completo. E se pudesse dizer algo a quem o ouve agora, diria apenas: se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações. Mas antes de tudo, desligue o mundo por um instante e escute. O silêncio ainda tem algo a dizer.